Se eu te perguntasse, irmão, duas palavras que mais foram ditas nos últimos 10 dias, na mídia, na internet, na TV, no jornal, você poderia me dizer quais foram? Não. Duas palavras saíram muito mais do que violência e corrupção: ministro e rato. Ministro e rato. Estou mentindo? Essas duas palavras saíram muito mais essa semana: ministro e rato. E, olha, nas últimas semanas todo mundo falou sobre ministração. E me deu curiosidade de saber o significado não da palavra rato, é claro, mas da palavra ministro. Ou melhor dizendo, do verbo ministração. O que é ministração? O nosso dicionário, ele define ministração como derivação feminina do verbo ministrar. Ou seja, presta atenção o que significa ministrar. Significa, número 1, prestar, fornecer. Número 2, administrar e conferir. Número 3, sugerir, inspirar. Número 4, dar, ajudar. Se você abrir o seu dicionário, ele vai falar que ministrar significa tudo isso. Se você prestou atenção na tradução, você vai achar algo parecido com Deus: prestar, fornecer, administrar, conferir, sugerir, inspirar, dar, ajudar. Ministrar tem tudo a ver com Jesus, não tem? Ministrar tem tudo a ver com Deus, tem. Mas, por acaso, você viu essas palavras em alguns dos ministros comentados? Foram homens que prestavam, foram homens que conferiram, foram homens que inspiraram, foram homens que ajudaram? Não. Isso não parece com a realidade que a gente viu nos últimos dias. Mas, para mudar essa realidade, a igreja vem trabalhando sobre ministração. Em alguns domingos atrás, o Marcos Paulo falou que ministro e ministério dependem de Deus. Em outro domingo, o Tiago falou que para ministrar para Deus, só tendo um coração de servo. O Danilo falou ainda mais simples. Usando o exemplo da escada, quando eu me coloco superior, eu perco o meu lugar de servo para Jesus. Tudo isso foi passado sobre ministração. E com tudo isso, me vem a seguinte pergunta: você já entendeu o que é ministração? Você ouviu gente falando, você viu o exemplo na prática do que não é ministração, mas você realmente entendeu ministração? Aplique um verbo na sua vida. Ministração vivido significa resultado de santidade. Ministração vivida significa resultado de santidade. A ministração verdadeira a Deus, a Jesus, à vida de cada um de nós, ela só é permitida através de santidade. Mas é interessante, Jesus, ele vem chegando aqui em Mateus capítulo 14 para ensinar algo para os discípulos. Ele, olha, a ministração dessa manhã, ela vai ser simples. Ela vai ser alimentar uma multidão, ela vai ser ajudar as pessoas, fazer feliz as pessoas que estavam com falta de pão. Jesus fez diferente. Os discípulos aprenderam na prática que ministração é o resultado de santidade e que só pode ser aprendida usando a matemática de Deus. Vamos ler o texto? Mateus capítulo 14,
a partir do versículo 13. Mateus capítulo 14, a partir do versículo 13. Vamos ler. Ao saber o que havia acontecido, Jesus saiu dali num barco e foi sozinho para um lugar deserto. Mas as multidões souberam onde ele estava, vieram dos seus povoados e o seguiram por terra. Quando Jesus saiu do barco e viu aquela grande multidão, ficou com muita pena deles e curou os doentes que ali estavam. De tardinha, os discípulos chegaram perto de Jesus e disseram: já é tarde e esse lugar é deserto. Mande essa gente embora, a fim de que eles vão aos povoados e comprem alguma coisa para comer. Mas Jesus respondeu: eles não precisam ir embora. Deem vocês mesmo comida a eles. Eles disseram: só temos aqui 5 pães e 2 peixes. Pois tragam para mim, disse Jesus. Então mandou o povo sentar-se na grama, depois pegou os 5 pães e os 2 peixes, olhou para o céu, deu graças a Deus e partiu os pães, entregou aos discípulos e esses distribuíram ao povo. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e os discípulos ainda recolheram 12 cestos cheios dos pedaços que sobraram. Os que comeram ali foram mais ou menos 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Amém. Ver milagre é bom. Presenciar um milagre deve ser maior ainda. Presta atenção numa coisa. Ministração, ela só vai acontecer quando for reflexo de uma vida santidade, quando você diminuir a hipocrisia. Opa! Diminuir a hipocrisia, Wellington? Os discípulos tiveram que aprender isso na prática. Jesus falou para eles: diminuam a hipocrisia. Você quer ver? Versículo 15. De tardinha os discípulos chegaram perto de Jesus e disseram: já é tarde e esse lugar é deserto. Manda essa gente embora, a fim que os povoados eles vão e comprem alguma coisa para comer. Sinceramente, você acha que os discípulos estavam preocupados com as multidões? Vocês acham que os discípulos estavam preocupados com as multidões? Se você for uma pessoa que gosta de ler texto e contexto, você vai entender que Mateus capítulo 14, ele começa com a morte de João Batista. João Batista não era nada mais, nada menos do que aquele que anunciaria a vinda do Messias. Para as pessoas, João Batista era um profeta. Para os discípulos, João Batista era algo que se chegava mais parecido com Jesus. Porque ele pregava, ele falava, ele tinha discípulos. E naquele momento, aconteceu uma coisa. Deixou de ter perseguição, deixou de ter ameaça e passou a ter fato. Passou a ter morte. Passou a ter procura. Passou a ter promessa de morte a todo aquele que iria servir a Jesus. E os discípulos naquele momento, talvez tomados do medo, disseram para Jesus: Senhor, essas pessoas vão sentir fome, despede elas logo, vamos cuidar da gente. Isso é hipocrisia. É sutil e imperceptível, mas hipocrisia é assim. É quando a gente diz para as pessoas: olha, não dá para chegar mais cedo na escola dominical porque o ônibus, né? Não dá para vir para a reunião de jovens porque eu trabalho até 4 horas da tarde. Não dá para vir para a reunião de oração porque você sabe como é o trânsito para sair daqui do centro.
Desculpa, irmão, hipocrisia. Se você não sabe o que é hipocrisia, é aquilo tudo que você fazia antes de conhecer a Jesus. E hoje, depois de conhecer a Jesus, você dá mais importância a isso do que a Jesus. Isso eu não estou falando de eventos da igreja, eu estou falando do seu relacionamento íntimo com Jesus. É aquele momento onde você desperdiça o tempo que poderia estar em oração, em leitura, no Facebook, na internet, jogando videogame, assistindo novela. Nada mal em fazer isso ou ter acesso a isso. O problema é demandar mais tempo para isso do que para Deus. Isso é hipocrisia. E foi isso que os discípulos fizeram. Eles lançaram uma desculpa para Jesus para ver se colava. Mas Jesus não colou. Jesus, no verso 16, ele vai ao contrário do que os discípulos pensavam. Jesus não engoliu a hipocrisia e disse bem simples: a multidão não precisa ir embora. Deixa a multidão ficar aqui. Eles não precisam ir embora. Humanamente é impossível alimentar uma multidão de mais de 5.000 pessoas. Mas Jesus disse: deixa eles aqui. Deixa eles aqui. Eu preciso que eles fiquem aqui. Os discípulos aprenderam a primeira lição da matemática da santidade. Diminua a hipocrisia. Sabe para quê? Para estar preparado para poder somar as responsabilidades. Número 2 da mensagem é: some as responsabilidades diante da ministração de Deus. Versículo 16, lê comigo. Eles não precisam ir embora. Deem vocês mesmo comidas a eles. Opa, Jesus está dizendo para os discípulos que eles mesmos devem alimentar a multidão. Se você não está tão bem percebido, quando Jesus deu essa ordem para os discípulos, ele já tinha passado muita coisa com eles. E uma delas é interessante. Volta um pouquinho na sua Bíblia em Mateus capítulo 10. Mateus capítulo 10. Jesus chamou os seus 12 discípulos e lhes deu autoridade para expulsar espíritos maus e curar toda enfermidade e doenças graves. Alguns capítulos atrás, Jesus os concedeu poder e autoridade. Vocês vão ter autoridade para fazer a vontade de Deus. E nesse momento, os discípulos não entendem o que Jesus manda quando ele dá ordem: deem de comer a essas pessoas. É interessante, e isso acontece na nossa vida. Quando temos alguma responsabilidade, Deus, ele não vai dar uma multiplicação diante daquilo que ele não vê um primeiro passo nosso. Quer ver isso na prática? Acontece na nossa vida. Quando você está com 19 anos, 18, vai fazer vestibular, seja qualquer faculdade aqui do Ceará, de preferência a federal ou a estadual. Senhor, eu preciso de uma vaga, eu sonho em fazer medicina. Senhor, abençoa. Eu peço oração na igreja, eu peço oração à minha mãe, ao meu pai, aos irmãos, eu peço oração a todo mundo. Mas em nenhum momento eu paro para estudar 4 horas por dia. Eu simplesmente assisto às aulas. Somar responsabilidade é você dar o primeiro passo. Somar responsabilidade é você, é eu, tomar a primeira atitude. Senhor, eu não sei como é que eu vou alimentar uma multidão não, mas se o Senhor mandou, eu vou fazer. Deixa eu fazer? Vou lá. Senhor, eu não sei como é que eu vou evangelizar o meu vizinho,
Mas se o Senhor mandou, vou lá, vou fazer, vou dar o primeiro passo. Eu não sei como começar um grupo pequeno, eu não sei ministrar, mas Senhor, eu vou dar o primeiro passo. Somar as responsabilidades é dar o primeiro passo. Jesus, ele não vai dar uma ministração em santidade ao menor esforço nosso. Tem que ter santidade, tem que ter vontade, tem que ter garra, tem que ter, mesmo não tendo todas as ferramentas, dizer: eis-me aqui, Senhor. Eu não sei como, eu não sei por quanto, mas sei que o Senhor quer fazer. E foi isso que os discípulos precisaram aprender na marra. Tem uma coisa que a gente faz em marketing e administração. Ela se chama análise SWOT. Para você entender o que significa análise SWOT, é você pegar uma empresa e analisar pontos positivos e pontos negativos. E isso vai para a empresa, vai para a igreja, vai até para o ser humano. Afinal de contas, todos nós temos pontos positivos e pontos que precisamos melhorar. Não é? Então, quando você faz a análise SWOT, o primeiro passo dela é: você reconhece as suas fraquezas. Você admite, você tira a hipocrisia e diz: eu sou fraco nisso, eu preciso melhorar isso. E aí, segundo o estudo de administração, você faz um plano, uma estratégia e consegue o resultado. Espiritualmente, como é que se faz isso? É confessar pecado. Senhor, o meu pecado de joelho no chão é esse. Senhor, a minha fraqueza é essa. Senhor, não consegui ler a Bíblia, eu preciso ler, eu preciso orar, eu preciso consagrar a minha família a Ti. É fraqueza, é dificuldade. Declare isso diante de Deus. Deus não vai te conceder uma responsabilidade se você ainda não teve uma ministração de santidade. A santidade começa nas pequenas coisas. É quando eu leio, é quando eu oro, é quando eu faço as pequenas coisas dentro da minha casa, com a minha família. Isso é santidade. Isso é somar a responsabilidade. E sabe de uma coisa? Como igreja a gente deve olhar isso também. Eu não sei você, mas há alguns meses atrás o Ayrton veio fazer uma coisa aqui que particularmente eu não gostei. O Ayrton subiu, começou a ler o nome de todas as pessoas, pelo menos assim de algumas pessoas. E lá dizia: fulano de tal não se congrega mais conosco porque é distante. Fulano de tal foi procurado, foi conversado, mas decidiu não vir mais se congregar conosco. Deixa eu deixar bem claro, eu não gostei da atitude do Ayrton, não é isso. Eu não gostei do que eu estava vendo. Sabe por quê? Porque as pessoas que se afastaram foi culpa minha. Ah, mas você pode dizer: eu não tenho nem acesso àquela pessoa, mas eu não orei por ela. Primeira coisa que falaram aqui hoje: qual é a palavra? Violência e corrupção, ok. Mas levanta a mão quem orou pelo ministro ou pelos ministros. Levanta a mão aí, por favor. Beleza. 2 pessoas no meio de uma congregação tão grande oraram por decisão de um homem. Deixa eu te mostrar uma coisa na prática. Eu não orei. Agora preste atenção. Quantos de nós criticaram a decisão do último ministro? Então ninguém criticou, ninguém reclamou, ninguém disse nada. Poxa, tá bom. Irmãos, o primeiro passo da mensagem é: tire o que não presta, some as responsabilidades, mas reconheça que, como igreja, nós precisamos ser responsáveis por todos. Mas isso aqui não é obrigação minha, isso aqui é do Ministério de Jovens, eu não tenho nada a ver. Tem, você tem que orar pelos jovens.
Ah, mas isso aqui é do Ministério de Casais. Você tem que participar, você tem que orar, você tem que trabalhar. Somos todos parte do mesmo reino. Somos todos parte da mesma família. Ministração como santidade só é consequência quando entendemos que precisamos ser responsáveis por tudo que tem a ver com a igreja. Ponto número 3 da mensagem: diminua a hipocrisia, some as responsabilidades, divida os recursos. Versículo 17. Vamos ler aqui, por favor. Versículo 17. Voltar para Mateus. Vamos voltar ao texto. Mateus capítulo 14. Divida os recursos. Vamos ler versículo 17 ao 19. Eles disseram: só temos aqui, Senhor, 5 pães e 2 peixes. Pois tragam para mim, disse Jesus. Então mandou o povo sentar-se na grama, depois pegou 5 pães e 2 peixes, olhou para o céu, deu graças a Deus e o partiu os pães, entregou aos discípulos e esses distribuíram ao povo. Divida seus recursos. Antes da multiplicação, os discípulos tiveram que entregar os recursos nas mãos de Deus, nas mãos de Jesus. Presta atenção. Deus não vai permitir um crescimento a partir do momento onde eu não divida o meu tempo. Deus não vai permitir um crescimento onde eu não divido os meus bens. Deus não vai permitir um crescimento onde eu não divido os meus talentos. E para você entender, irmão, isso aqui não é pregação de prosperidade não, mas quando você tem que dividir os seus recursos, é você olhar para as pessoas que mais precisam e entregar seu tempo, sua dedicação. Bem perto aqui, na congregação da Boa Vista, em Recife, tem um irmão nosso chamado Denis. Ele faz um trabalho belíssimo. Ele tem um ministério que se chama Ministério de Rua. Tem requisitos básicos para você ir para esse ministério. Primeiro, você vai para trabalhar com moradores de rua. Você vai fazer culto com moradores de rua. Você vai ensinar a orar a moradores de rua. Você vai distribuir café da manhã para moradores de rua. Mas sabe de uma coisa? Você tem que amar a todo momento. Pessoas que você encontra lá naquele momento sob o efeito de drogas. Pessoas que você encontra naquele momento vítima de tudo que você imagina. Álcool, sexo, tudo de ruim que pode acontecer. E naquele momento, a maior atitude é dividir o amor de Deus com aquelas pessoas. Num acampamento, eu vi uma coisa que chamou a atenção. Nosso irmão Edson, lá de Recife, ele deu um testemunho sobre... Ele era morador de rua, né? Hoje ele trabalha, está na igreja... É a principal pessoa que ajuda a trabalhar com os outros. Mas ele falou uma coisa que foi extremamente interessante. Você tem que fazer a rua sair de dentro de você. Irmãos, de uma maneira bem simples, ensinaram que santidade, que ministração de santidade é investir tempo nas coisas de Deus. Mateus capítulo 16, versículo 25, Jesus faz uma afirmação aos discípulos: quem perder a sua vida por amor a mim, achá-la-á. Opa, tem regra básica: perca a sua vida para o mundo e Jesus vai te dar uma vida nova. Perca a sua vida para o mundo e Jesus vai te dar uma vida nova, não restaurada, mas multiplicada.
somada. Sabe como? Uma vida que é consequência de uma ministração de santidade. Para terminar a nossa mensagem, precisamos entender por que Jesus fez isso com os discípulos. E você vai entender agora. Versículo 20 a versículo 21. Vamos ler? Todos comeram e ficaram satisfeitos. E os discípulos ainda recolheram naquele momento 12 cestos cheios dos pedaços que sobraram. Os que comeram ali foram mais ou menos 5.000, homens, sem contar mulheres e crianças. Eu não sei se você prestou atenção na mensagem, mas tem umas operações matemáticas nela. Diminua a hipocrisia, some as responsabilidades, divida os recursos. E o número 4, você já não pode precisar fazer nada. Essa atitude é com Jesus. Jesus, nesse momento, multiplica os pães, multiplica os peixes. Jesus, nesse momento na sua vida, quando você tiver diminuído a hipocrisia, tiver assumido responsabilidades, tiver dividido seus recursos, seu tempo, sua vida, seu talento, Jesus vai multiplicar algo bem interessante, algo chamado bênção, algo chamado santidade. Muito mais do que o pão e o peixe daquele dia, Jesus começou a mostrar algo genuíno para os discípulos. Os discípulos talvez estavam preocupados até com eles. No começo do texto diz: Senhor, deixa as pessoas irem, vamos cuidar do que é nosso, vamos arrumar a nossa alimentação, o nosso descanso. Mas Jesus não. Jesus, ele faz mais do que os discípulos esperavam. Ele multiplica não somente os pães, e é curioso notar, a multiplicação se dá tanto que sobra ainda 12 cestos. Eu não sei se você prestou atenção, é como se cada discípulo de Jesus fosse responsável em multiplicar com um cesto. Cada discípulo de Jesus, se a gente prestar atenção, recebeu um cesto. Depois de alimentar todo mundo, distribua esse cesto com as pessoas, leve a bênção para mais pessoas. Conclusão: ministração é consequência de uma vida de santidade. Ministração é poder não somente estar num púlpito falando para as pessoas, pregando, não. Ministração é o que você faz dentro da sua casa, quando você ensina o seu filho a orar. Ministração é quando você para com a sua esposa e tira um tempo para a oração. Ministração é quando você faz da sua família um vale de bênção. Ministração é o resultado de uma vida de santidade. As pessoas aqui no prédio vão ver o quê? Ah, o irmão fala bem, o irmão é uma bênção. O que vale é dentro de casa, o que vale é o seu relacionamento com Jesus, o que vale é os frutos que você vai produzir. Ministração de santidade é aquela consequência, quando uma vida está tão cheia de Jesus, ela multiplica, ela limpa, ela modifica. Ministração é consequência de santidade, quando entregamos tudo o que temos e somos diante de Jesus.